Segunda-feira, 28 de setembro, hoje é o dia da boiada. Esse dia ficará marcado como o dia em que Ricardo Salles conseguiu, em apenas 2 horas e meia, numa votação que ele marcou e a pauta que ele definiu sexta-feira, justamente para não dar tempo de nenhuma articulação durante o fim de semana, das 10 da manhã a 1h30 da tarde, a boiada passou forte na reunião do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que esse conselho foi desconfigurado por Salles em maio do ano passado. Antes da gente falar do resultado da reunião do CONAMA, é importante que o assinante da Globo News, o amigo do Estúdio I, lembre-se, é importante a gente ter a memória do que houve. Em maio do ano passado, Salles, por decreto, desconfigurou um conselho que foi criado na época da ditadura, em 1981, para quê? Era uma Câmara técnica com a representação do governo federal, estados, municípios, empresários e sociedade civil. Então você tinha equilíbrio nos debates para formatar resoluções com força de lei na área ambiental. Boa parte das leis mais importantes do Brasil foram concebidas a partir das resoluções CONAMA. Então, o governo Bolsonaro, ao escolher Salles, e Salles, ao implodir o CONAMA, sabiam o que queriam. Não queremos participação da sociedade civil, não queremos debater. Queremos, ao reduzir o número de assentos de 96 para 23, esvaziar de tal maneira o Conselho que ele ficou reduzido a essa plataforma digital. Quer dizer, tecnicamente, o Conselho é a expressão da vontade do ministro Salles. E o que passou de boiada hoje, é o dia da infâmia. Para uma democracia como o Brasil, um país pujante com a importância ambiental que o Brasil tem, 23 pessoas majoritariamente ligadas ao governo e órgãos empresariais importantes e coniventes, como CNI, Confederação Nacional da Indústria, CNA, Confederação Nacional da Agricultura, cúmplices do que eu vou dizer agora. Por favor, a gente preparou uma arte com a pauta do encontro em caráter de emergência, quero frisar, em caráter de emergência. Licenciamento de empreendimentos de irrigação. Passou a boiada em que sentido? Não há mais exigência de licenciamento ambiental para certos projetos de irrigação. Qual é o problema? O Brasil não tem água para todo mundo. E o licenciamento visava justamente ver, bom, o senhor agricultor está pedindo quanta água para a sua lavoura? Vamos ver se é possível em função da vazão do rio, se essa bacia hidrográfica suporta. Acabou. Isso vai dar problema, vai dar conflito. Limites de áreas de preservação permanente de reservatórios artificiais de água. A Aline conhece bem São Paulo, é de São Paulo, as áreas marginais de represas como Billings, Guarapiranga, Cantareira. Embora existam áreas de invasão clandestina, sim, não é possível para a construção civil, construtoras, empreiteiras, incorporadoras, ocuparem esse espaço. Nada erguido lá. Para empreendimentos, sim, imobiliários. E qual é o sentido dessa restrição que caiu hoje? É que você garanta a qualidade da água do manancial. Agora, é uma área muito valorizada para empreendimentos imobiliários, por quê? Aqui no Rio a gente tem as lagoas da Barra que são super poluídas, condomínios de luxo, penínsulas, etc. Por quê? Porque é legal você morar perto de um espelho d'água, ainda mais em São Paulo. Você dizer assim, uma área linda. É uma área linda. Sim. Boiada passou. Então não há mais restrições para construção ou para a proteção, a área de proteção permanente aí não existe mais. Está franqueado esse espaço para outros usos. Terceiro item que passou. Parâmetros, definições e limites de áreas de preservação permanente. Comentamos aqui no estúdio aí sexta-feira. Vegetação de restinga. O único item da legislação brasileira inteira que protegia a vegetação de restinga, que a gente costuma ver em praias mais desertas, não tão adensadas, que é aquela vegetação que retém bancos de areia. Essa vegetação ela tem uma função ecossistêmica importante e protege o nosso litoral, não só da maré alta, com lua cheia e ressaca, mas o cenário de elevação do nível do mar que já está acontecendo por causa do aquecimento global. Esses bancos de areia protegidos, a vegetação de restinga, melhor dizendo, também protege manguezais e Mata Atlântica. Eles estão relacionados. E outro ecossistema chamado apicuns. Está tudo junto e misturado. O único impedimento para fazer qualquer construção numa faixa de 300 metros do quebra-mar para dentro do continente era uma resolução CONAMA.
que virou fumaça. Eu acabei de acessar o site do Ministério do Meio Ambiente, não tem mais o texto dessa resolução. Virar fumaça significa deletado, cancelado. Mas uma vez que o CONAMA votou pela derrubada dessas 3 resoluções, já está valendo, é isso? Tecnicamente, você não tem mais um impedimento legal, posto que o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ainda que numa outra resolução, tenha, com muito debate técnico, é importante dizer, as resoluções CONAMA, elas não levam 2 horas e meia para definir uma questão. Você tem várias reuniões do CONAMA para, por exemplo, definir por que proteger vegetação de restinga. Isso não é o arrepio de muito debate e muita fundamentação técnica. Em 2 horas e meia, quando eu falo que hoje é o dia da boiada, é que eles, a rigor, com muita pressa e assodamento, passaram o rolo compressor não apenas por medidas restritivas, mas pelo conhecimento acadêmico e científico do Brasil expresso nessas resoluções. Então, temos aqui a porteira aberta para desconfigurar, e isso também favorece, Aline Guedinho, empreendimentos imobiliários na orla, mais próximos do quebra-mar, e carcinocultura, principalmente no Rio Grande do Norte, que são as fazendas de camarão, que precisam de muita água. Você precisa de muita água para fazer aquilo funcionar. E quanto mais perto de água, melhor. Então, você vai reduzir custo de quem vai agora fazer o seu empreendimento mais próximo do espelho d'água. Por último, mas não menos importante, também passou, junto com a boiada, permissão para incineração de resíduos, inclusive resíduos de agrotóxicos, aquelas embalagens, aqueles tonéis com veneno, restinhos de veneno, em fornos da indústria do cimento. Isto é uma aberração por quê? Porque, obviamente, no Brasil é proibido queimar lixo. Qualquer lixo. Lixo doméstico é proibido queimar. É proibido ter queimada. Você tem que ter licença para fazer queimada. Por quê? Porque tudo que se queima gera fumaça tóxica, com material particulado e com outras substâncias eventualmente cancerígenas. Agora pensem comigo. Quando você impede que se queime qualquer produto em qualquer incinerador ou forno, é porque você está dizendo, sem muito estudo, há o risco de, ao queimar, por exemplo, embalagem de agrotóxico, o resíduo do veneno que está nessa embalagem, em combustão, pode produzir um gás que o filtro da chaminé lá da indústria de cimento não consiga reter. Você tem que ter estudo, tem que ter debate, tem que ter fundamentação técnica. Para isso existe o CONAMA. O CONAMA é uma câmara técnica, ou já foi. Então, o Salles, hoje, abriu a porteira para a boiada, se lembram, de reunião ministerial de 22 de abril, ele dizendo, vamos aproveitar que a imprensa está distraída com a pandemia e vamos passar a boiada. Portanto, hoje, dia 28 de setembro, segunda-feira, é o Dia Nacional da Boiada do Salles. E quero dizer que quando ele mudou o CONAMA no passado, a Procuradoria-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, imediatamente interpelou e tentou impugnar o decreto. O governo respondeu e houve a judicialização. Essa questão pode ou não pode mexer no CONAMA, como o Salles mudou em maio do ano passado, está dormitando até agora na gaveta da excelentíssima ministra do STF, Rosa Weber. Ministra Rosa Weber, é importante que o STF se pronuncie em relação a isso, porque sem uma apreciação por parte do STF, que é constitucionalista, e precisa dizer o que a Constituição diz a respeito da desconfiguração do CONAMA. Temos na Constituição brasileira um artigo 225 que versa exatamente sobre a proteção do meio ambiente. Tudo que o ministro do Meio Ambiente fez hoje foi não proteger a pasta que lhe foi conferida. E mais, o presidente do IBAMA, o BIM, votou a favor de tudo isso. É impressionante. O Ministério do Meio Ambiente está aparelhado com lobbies que, a pretexto de promover o desenvolvimento, agravam a exposição do Brasil às críticas que a gente vem dando aqui, que o Brasil está seguindo a trilha do desenvolvimento sujo. Isso não nos interessa, isso não tem cara de século XXI. Hoje é o dia da boiada.